Bem, a primeira coisa que eu quero falar no vídeo de hoje é sobre algo que eu já defini num texto que eu escrevi anos atrás como o mito de falar sempre a verdade, né? Na realidade, essa simplificação que eu coloquei aí nesse título, digamos, é para tentar ir contra uma lógica que eu vejo repetida até os dias de hoje. Desde quando eu nasci, eu vejo gente dizendo que a maneira mais correta até de lidar com as suas questões pessoais e emocionais é sempre lidar da forma assim, como as pessoas falam, sempre falar a verdade, sempre ser honesto, sempre ser sincero, né? Eu entendo que isso entra na nossa vida quando a gente ainda é uma criança, né? Afinal, os nossos pais querem ter controle daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, então nós somos sempre estimulados a falar sempre a verdade. Embora não seja bem assim, né? Não é como se as pessoas quisessem que a criança falasse tudo o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer. As pessoas apenas esperam que as crianças confessem os seus pecados, se assim vocês conseguem me entender, né? Basicamente é isso, é uma forma de controle. Só que eu nem estou discutindo se isso é certo ou errado na hora de tentar educar um filho numa função paterna, materna, né? Mas agora a gente vai trazer isso para nossa vida depois, a vida cotidiana, né? Eu já vi da boca, até mesmo da boca de pessoa que eu acho que é inteligente, que eu acho que sabe do que está falando, sabe fundamentar um raciocínio. Só que eu acredito que essas pessoas tentarem falar coisas assim que o melhor é sempre falar a verdade, é uma espécie de simplificação assim, hum, gostosa, né? Uma coisa assim, assim eu tô corrigindo meu bigode no meio do vídeo, foda-se, né? É uma simplificação assim, que é gostosa, assim, é uma coisa assim que parece que quando tu propaga esse tipo de mensagem é algo super positivo e não tem como alguém querer ser contra aquilo, sabe? Ah, como assim? Como é que alguém vai contrariar a lógica de que é melhor tu sempre falar a verdade, sempre ser sincero? Quer dizer que é pra te mentir, que é pra te esconder, que é pra te manipular. Então, pra falar bem a verdade, né? Nós somos seres humanos, né? Os seres humanos foram criados com diversas características. E eu tenho certeza absoluta que o nosso ser criador, sim, eu vou incluir até Deus na jogada, nos fez com a capacidade de fazer aquilo que as pessoas chamam de dissimulação, né? O que é dissimulação? É ocultar, é mentir, é desmentir, enfim, eu acho que uma expressão popular muito boa para se utilizar aqui é se fazer de louco, sabe? Todo mundo que está me ouvindo aqui, sabe? Se tu conseguiu me assistir até agora, eu realmente peço que tu reflita na tua vida e me pergunte se pergunte se alguma vez tu já se fez de louco. Teve alguma vez que tu fez de conta que tu não sabia o que tu sabia, ou teve alguma vez que tu fez que tu não estava sentindo uma emoção que tu de fato tu já estava, sabe? Ou alguma vez que tu estava com medo e tu fez de conta que não estava com medo. Ou alguma vez tu estava preocupado, tu fez de conta que não estava preocupado. Ou alguma vez tu estava feliz e tu fez de conta que não estava feliz. Enfim, uma série de outros exemplos, né? E a realidade eu aposto, tenho certeza que tu vai dizer que sim, porque essa é uma característica humana, sabe? Uma capacidade humana bem necessária, inclusive, né? Então, essa simplificação não condiz com a realidade, sabe? Para começar, vamos falar bem especificamente. O que seria falar sempre a verdade? Vamos ter que discutir realmente sobre o conceito de verdade, né? Verdade é algo assim concreto, objetivo? Tem como saber, tem como identificar? Ou a gente está incluindo também no critério da verdade uma opinião, uma percepção, um sentimento? Quer dizer então que sempre que tu tiver uma percepção acerca de uma pessoa, tu tem que instintivamente reagir de acordo com aquilo, sabe? Tu nunca vai pegar, analisar, refletir, ponderar, tu nunca vai pensar assim, bom, eu estou me sentindo desconfortável aqui, mas eu não vou expor necessariamente esse desconforto até que eu entenda de onde que está vendo isso, sabe? Eu vou simplesmente reagir, simplesmente expor. Ou se tu tiver um pensamento acerca de qualquer pessoa, tu vai despejar aquele pensamento, sabe? Tu não vai ocultar, tu não vai guardar, tu não vai filtrar, tu não vai moldar, tu não vai lapidar antes de transmitir uma ideia, porque daí tu não vai estar sendo verdadeiro, sabe? Não vai estar falando a verdade. Bom, definitivamente, cara, a comunicação humana é mais complexa do que isso, e eu tenho certeza absoluta que várias vezes ordens deliberadas, sabe, comandos claros, tu dizer que tu quer uma coisa de uma forma, sabe, isso definitivamente não é a melhor forma de se comunicar com outra pessoa, sabe, não é assim que tu vai obter aquilo que tu espera, não é através assim de uma comunicação, né, tão sincera e honesta assim. Existem diversas formas do ser humano se relacionar, e nós temos sim essa capacidade de cometer dissimulação, sabe? A gente tem essa capacidade de se fazer de louco e adivinha, é necessário, sabe? É até importante. Imagina se em tudo quanto é lugar que tu tivesse, tu falasse tudo que tu vier à tua cabeça. Imagina se sempre que tu tiver uma espécie de incômodo
com o discurso que tu está tendo no teu trabalho, ou até mesmo assim, no teu ambiente familiar, que seja, sabe? Imagina uma pessoa que sempre acha que é importante e necessário ele externalizar tudo aquilo que para ele for a verdade, sabe? Sempre estar sendo honesto e sincero o tempo inteiro, até mesmo quando ninguém pediu a opinião daquela pessoa sobre aquele assunto, para começar. Então, assim, definitivamente, cara, não existe essa história de que a melhor forma de resolver teus problemas é falando a verdade. Não é bem assim, sabe? O que seria falar a verdade? Tem muito contexto, tem muito cenário, que é essa forma, assim, de tentar fazer tudo de uma maneira tão frontal, tão explícita, tão direta, não vai fornecer o resultado que tu espera, sabe? E existe sim outras maneiras de contornar, de conduzir, enfim, de manipular uma situação, sabe? Definitivamente é possível. E a segunda metade desse vídeo, bem, eu pretendo falar também sobre algo que daí é simplesmente uma afirmação que eu já fiz num programa sem contexto, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link de 2 podcasts onde eu desenvolvo melhor tanto isso que eu comecei aqui falando, quanto o que eu vou terminar esse vídeo aqui também desenvolvendo. Que basicamente é sobre... Eu vejo o quanto que as pessoas têm dificuldade em admitir que eles acreditam que estão com a razão, né? Porque talvez soe muito presunçoso, soe prepotente, sabe? Soe, quem sabe, até arrogante tu achar que tu acredita que tu tá falando algo e que aquilo tem fundamento, tem critério, enfim, está certo de alguma forma, né? Eu vejo o quanto que as pessoas assim, que vão nesses podcasts e ficam falando durante 3, 4, 5 horas, de vez em quando, sobre assuntos super sérios, super importantes, sabe? Temas que de fato afetam a nossa sociedade, a nossa cultura e até a nossa existência de outras formas. E essas pessoas daí, na hora H, no final de tudo, eles sentem, tipo, ou uma vergonha, ou uma culpa, ou seja lá o que for, eles simplesmente sentem que, tipo, não quer dizer assim que eu tô querendo cagar a regra, sabe? Ou assim, não, porque entendo que é a minha opinião, enfim, as pessoas ficam vindo com os atenuantes e basicamente, né, todo mundo quer ser assertivo, né? O que seria ser assertivo? É transmitir as tuas ideias e no final elas causarem uma impressão, sabe? Ninguém quer falar e espera que no final do discurso aquilo tudo que foi dito foi ignorado, né? Eu sei que tem outros tipos de conversação, tem outro tipo de conversa que é só pra jogar assunto fora, mas de modo geral comunicadores não são bem assim, eles têm seus intuitos. Só que daí, né, mesmo eles querendo ser assertivos, eles acham que, né, eles precisam no final de muito tempo que eles tomaram da nossa vida, vir com esse tipo de lógica, assim, né? De querer... Olha, basicamente é um negócio que eu não cometo nem nos meus podcasts longos e até mesmo aqui nos vídeos curtos, sabe? Como é que eu, por exemplo, abri a primeira metade desse vídeo querendo elaborar um raciocínio para ir contra uma afirmação que pode parecer até assim... como posso dizer assim, não sei se é uma afirmação que não é importante, né? Mas basicamente a minha mente funciona assim para qualquer assunto, sabe? Eu adoro pegar e analisar, refletir sobre qualquer conceito, qualquer frase. Eu adoro refletir sobre aquilo de um ponto de vista assim, que eu defino como pragmático, mas também eu quero ver se aquilo lá, se eu posso trazer aquela espécie de discurso pro meu e eu vou me sentir confortável externalizando aquilo, porque eu acredito que aquilo realmente está falando de uma verdade, né? E essa frase eu posso dizer para vocês, ao longo da minha vida eu já vi muitas pessoas tentando afirmar que a melhor forma para resolver suas questões pessoais, profissionais ou o que for, é com sinceridade, com honestidade, e eu elaborei aqui um raciocínio que diz justamente o contrário, sabe? Que obviamente tem espaço para falar a verdade, ser honesto, ser sincero nessa vida. Só que agora eu acho que essa afirmação de que sempre falar a verdade, sabe? Sempre tudo que tu sentir, tu tem que chegar e expor daquela forma, eu não acho, sabe? Eu não posso dizer que faz qualquer sentido estimular as pessoas a viverem de uma forma que eu acho que sequer é sustentável, sabe? Na realidade. Eu acho que as pessoas não reproduzem isso porque é bonitinho mesmo, né? Então, se eu tive a vontade e a disposição de elaborar um raciocínio contrário a isso, eu não posso chegar no final desse vídeo, que ele está chegando já no fim, né? Eu vou parar na marca de 10 minutos, eu não posso chegar no final desse vídeo e querer dizer assim, mas não, tipo, me incomodar, sabe? Mas eu não queria cagar a regra, não queria dar uma opinião. Bem, cara, faz parte com a própria lógica de estar expressando tua opinião, sabe? Elabora teu raciocínio, disserta bem, bota os pontos que tu acha necessário, mas assume que quando tu tá, tipo, fazendo essa espécie de comunicação, tu
está assim te colocando na posição de quem está certo, de quem está ensinando, de quem está passando algo que tu acredita que tem um fundamento, que tem uma lógica. Se a pessoa não tem assim uma autoestima boa ou uma segurança intelectual para aceitar o peso que vem com expor a tua opinião, simplesmente fica quieto, né? Que é mais produtivo para todo mundo.